Hoje vamos falar sobre utopia. As fotos que a neta do Che Guevara tirou para a campanha em favor do vegetarianismo e do direitos dos animais, daquela organização, a PETA, né? E ela tirou essas fotos seminua e ela vai ser lançada essa campanha em outubro. Então, eu gostaria de conversar isso com vocês a partir da perspectiva, a partir do nosso objetivo de trabalhar um pouco com a noção de utopia, ok? Então vejam aí o filme, a preparação ali, o make-off da Lídia Guevara, neta do Ernesto Che Guevara, e depois nós voltamos aqui e começamos o nosso trabalho, ok? Então olhem aí o vídeo. Esta hermosa mujer es la nieta del guerrillero Che Guevara, quien será la imagen de la campaña a favor de la dieta vegetariana de la organización PETA. La campaña está bajo el eslogan "Comience una revolución vegetariana" y Lidia Guevara saldrá con el torso desnudo con una bobina característica de su abuelo y un arnés cargado de zanahorias a modo de balas. La nieta del Che dijo que la decisión fue discutida por su familia y que utilizará el nombre de su abuelo para una buena causa, dijo la joven de 24 años. También dijo que la lucha de PETA por los animales fue uno de los principales objetivos que la motivaron a convertirse en vegetariana. La campaña se lanzará en español en el último trimestre del año en Buenos Aires. Ok, vocês viram aí o vídeo, né? Então, essa é a Lídia, neta do Che Guevara, 24 anos, ela está ali trabalhando para a PETA, essa organização que trabalha com direitos dos animais, né? Que inclusive eu vou mostrar também para vocês tomarem pé na situação, terem elementos para nós conversarmos. Eu vou mostrar aí um pouco do que é o trabalho da PETA. Não vou me alongar muito não, apenas uma foto. Vejam esta foto desta mulher grávida numa jaula, não é? Vejam aí, nós conversamos. Ok, viram? Isso não tem nada de degradação da mulher, não, né? A ideia é sempre colocar um ser humano, né, nas condições que nós humanos colocamos os animais. Então você imagine qualquer animal aí que vá grávido numa jaula, né? Por exemplo, o caso das próprias vaquinhas, né, que você põe lá para parir bezerros, né? Então se coloca o humano na situação de humilhação para que a gente se identifique com a situação de humilhação em geral que nós colocamos os animais. Veja que neste projeto do PETA, desta organização, que é sobre os direitos dos animais, que inclusive, né, adentra o campo filosófico através de vários filósofos, o proeminente deles é o Peter Singer, né, sobre o direito dos animais. O que é que está movendo isso daí, né? Ora, o que está movendo isso daí é uma espécie de utopia. Então aí nós voltamos à ideia da utopia. O que é a utopia? A utopia não é projeto da religião e não é projeto da ciência. A utopia está sempre ligada à filosofia. Por quê? Porque a religião e a ciência, elas não alteram o status quo. Né? A religião tende a enxergar os problemas e buscar uma solução ou fora do mundo, ou então, quando no mundo
pelas atitudes paliativas, a esmola e outras coisas. A ciência busca soluções para o mundo, mas soluções parciais. A filosofia tem esta pretensão, né, de imaginar que já que nós temos a faculdade da razão, já que nós podemos racionalizar as coisas, já que nós podemos organizar as coisas, por que é que nós, tendo esse poder de organização, não organizamos o mundo de tal maneira que a dor ou a humilhação desapareça por completo? Então, esse desejo de mudança total do status quo está articulado à filosofia. Este é digamos assim, a grande vantagem da filosofia e a sua grande desvantagem. É o grande lance da filosofia, mas ao mesmo tempo o seu calcanhar de Aquiles. É a grande contribuição que a filosofia tem para dar aos homens e mulheres, mas também, muitas vezes, o seu presente de grego, digamos assim, né? Porque as utopias, como nós sabemos, né, têm levado muito mais às desgraças do que aos benefícios que nós esperamos delas. O pensamento utópico nasce lá, né, antes pré-moderno, quase que entre a Renascença e a modernidade, o típico pensamento utópico, e ele não tem vinculação histórica. Ele não tem vinculação histórica. Quer dizer, os primeiros utopistas não querem que aquela sociedade que eles montaram, tão bem organizada, onde a felicidade é possível, né, se realize. O que eles querem é mostrar com aquela sociedade, né, como que a sociedade atual está errada. Mas eles não querem realizar. Quer dizer, a ideia de você realizar uma utopia, portanto a utopia passar a ser projeto histórico e não mais utopia, é algo do século XIX. É aí que vão aparecer os pensadores que vão dizer a seguinte coisa: aqui está a sociedade que eu quero. Aqui está outra sociedade em que eu vivo e que eu não quero. Eu preciso encontrar um método de fazer com que essa utopia se realize nessa sociedade. E é aí que os problemas começam a aparecer. Porque, em geral, os processos pelos quais você encaminha uma utopia para que ela deixe de ser utopia, para que ela passe a ocorrer, criam situações de transformação, de tentativa de mudança do status quo, que muitas vezes causam muito mais dissabores do que aqueles que você vivia e que você queria eliminar. Então, voltando à questão aí, agora, desta nova utopia. Né? Vejam que, qual é a nova utopia? O fim da dor. Né? A Lídia Guevara está trabalhando, tirando aquelas fotos, para que as fotos sejam um chamariz, né? As fotos sejam um chamariz, de modo que as pessoas se engajem no vegetarianismo, e trabalha em favor do fim da dor. Quer dizer, não só mais o fim da dor humana, através de medicina e etc., através do fim das guerras, mas através do fim da dor em geral, inclusive a dor animal. A dor dos nossos parceiros aqui na Terra. Então, o projeto é altamente utópico, porque é o projeto do paraíso na Terra. É a tentativa da eliminação de toda e qualquer dor, de toda e qualquer humilhação. Então, nesse sentido, a campanha está certa, porque articula a figura da Lídia, né, com a figura do seu avô, que é revolucionário, o Che Guevara, que também tinha um projeto de levar a sociedade para o fim, para o completo extermínio da dor. E nós sabemos que na trajetória do Che Guevara, né, muitas vezes há muito mais dor infringida por ele sobre os oponentes e infringida pelos oponentes sobre aqueles que ele comandava ou tinha amizade, ou mesmo sobre inocentes que não participavam, do que propriamente a realização do projeto do fim da dor. Quer dizer, o caminho acaba causando mais dor e acaba-se não se chegando ao projeto do final da dor. Mas ainda assim, a maioria de nós, não perde este carinho pela figura do Che Guevara. Por quê? Porque é tão popular. Por que se transforma um pop? Né? Porque ela tem esta mística da ideia da esperança. Quer dizer, o projeto utópico de uma sociedade completamente organizada, racional, que não humilhe ninguém, nem mesmo os parceiros não falantes,
os animais, né? Esse projeto permanece na cabeça de todos nós. Nós sempre imaginamos que nós podemos tirar esta parte histórica, essa parte de fazer com que a utopia se transforme em realidade e já começar na utopia. Então, nós sempre imaginamos que esse período de mudança do status quo é transitório e que depois nós vamos iniciar a vida na utopia. O grande problema dessas questões é que o trajeto que se faz, né, às vezes é muito maior, né, do que o lugar que se vai chegar. E, mais ainda, e aí vem o problema real das utopias, né? Quem disse quem é que nos pode convencer que o modo como o projeto vai se desenvolvendo não contamina o próprio projeto? Se o projeto é de eliminação da dor, não teria que ser o modo de caminhar no projeto também indolor? Porque se o projeto vai se realizar através da dor, pela dor, ou seja, pela guerra, pela guerrilha, pela fome, pela violência, será que isto depois pode cessar? Será que isso não vai ter continuidade no próprio projeto? No caso do socialismo, teve. As execuções continuaram em Cuba, né? Mesmo depois que a Revolução já havia vencido. Então, esse é o medo que nós temos, mas ao mesmo tempo que nós temos medo, nós não perdemos a ideia de que a utopia é necessária. Ora, no caso aí da Lídia, parece que há um salto de qualidade em relação à utopia do avô, pelo seguinte: nada indica que o processo de opção que ela tem por mudança da sociedade seja violento. Quer dizer, ela pede a renúncia. A renúncia, qual renúncia? Nós nos tornarmos vegetarianos para não infligirmos dor aos animais. Você pode dizer, mas isso é impossível. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Por isso que nós estamos trabalhando com utopias. A utopia é sempre aquela formulação que a primeira reação a ela é dizer, isso é impossível. Então por isso que é a utopia, né? Mas como as utopias agora, a partir do século XIX, elas se ligam ao transformar histórico, a Lídia não está dizendo que só ela vai se tornar vegetariana. Ela está dizendo que ela tem a capacidade de, pelas fotos e pela mística do avô agora incorporada nela, convencer uma boa parte das pessoas a se transformarem em vegetarianos também, né? E aí, né, você pode ter aí uma parcela da comunidade que não mais infringe dor aos animais e que pode inclusive começar a denunciar, né, a dor infligida aos animais, a humilhação infligida aos animais, como uma humilhação a toda a natureza, portanto, como uma incapacidade nossa de sermos completamente civilizados, de nos realizarmos enquanto seres que não querem infligir dor a ninguém. Vejam que este processo todo explica bem também a transição entre as utopias do começo, do início, não ligadas historicamente, as utopias do século XIX, ligadas historicamente e ligadas a processos revolucionários, e as utopias atuais que se fazem, né, inclusive por meios, né, altamente condenáveis, digamos assim, pelas utopias do século XIX. Por exemplo, o caso do marketing, da propaganda, né, integrada completamente digamos assim, ao mundo capitalista. Em parte. Por que eu digo em parte? Por quê? Porque quando a Lídia começa com uma propaganda desse tipo, você vai ter uma consequência também no âmbito da reformulação da indústria capitalista. Ela vai ter que começar, né, a se preparar para lidar com os animais de uma maneira diferente. Do mesmo modo que ela teve que se preparar para lidar com a natureza em geral de um modo diferente. Então esses projetos utópicos atuais, eles têm essa vantagem sobre os projetos do passado. Agora, a pergunta que fica, e que é uma pergunta estranha, portanto uma pergunta da filosofia, é: e se um dia essas cenouras todas que estiverem aí, né, como elementos de salvação dos animais, forem elas próprias sensitivas? E se nós um belo dia nós incorporarmos também os vegetais? Mas nós incorporarmos também os vegetais, né, a esta unidade, a esta harmonia que nós queremos. Aí nós não vamos poder comer os vegetais, né? Estaremos então fadados a comer só coisas sintéticas. Mas lá,
nesta hora, já não terá desaparecido toda a natureza por efeito da outra parte, aquela parte que não foi conquistada por nós, os defensores da ecologia? São questões. E é isso que faz a filosofia também. Questionar a sua própria pretensão de utopia. Mesmo quando a utopia seja esta. Diferente da do avô. Ou seja, uma utopia onde o meio parece não contaminar de modo negativo o resultado. Pelo contrário, parece contaminar de modo positivo o resultado. Até o dia que essas cenourinhas aí, que estão no lugar das balas da metralhadora, disserem: e nós? Nós não somos só raízes mortas. Isso não é tão brincadeira quanto parece. Até mais.